Eu enterrei o meu irmão vivo no meu coração há 5 anos, mas ele escavou o caminho de volta com as unhas sujas de culpa e vinho barato. Naquela noite chuvosa de outono em Lisboa, quando ele apareceu à porta do meu apartamento no Bairro Alto, com os olhos enstados e um sorriso torto que cheirava a mentiras velhas, eu soube que a vingança não seria uma bala no peito, seria algo muito mais lento, como envenenar o vinho que ele tanto ama. Ele não merecia o filho que eu criei como meu, merecia ver o mundo desabar devagar, pedaço por pedaço, até implorar pela misericórdia que nunca lhe daria. O cheiro de fato pairava no ar úmido da rua, misturado com o aroma de pastéis de nata frescos da confeitaria ali embaixo, mas nada disso importava quando a campainha tocou às 2 da manhã. Eu estava acordada mesmo assim, como sempre, porque o pequeno João, o meu João, que na verdade era o dele, tinha tido mais uma daquelas noites em que chorava por um pai que nunca conheceu. Aos 5 anos, ele já carregava o peso de ausências que nem eu conseguia explicar. Tia, por que o papá não vem brincar? Perguntava ele, com aqueles olhos castanhos que eram uma cópia exata dos do traidor. Eu limpava as lágrimas dele e as minhas, e jurava em silêncio que um dia ele saberia a verdade inteira, sem filtros. Mas naquela noite, a verdade bateu à porta na forma de Miguel, o meu irmão mais novo, com a barba por fazer e uma mochila surrada ao ombro. Ele parecia um mendigo de Alfama, daqueles que tocam viola nas esquinas para ganhar umas moedas, mas eu sabia que era pior, era um covarde que fugia das responsabilidades como um gato de um banho. Mana, abre aí. Sou eu, murmurou ele através da porta, a voz rouca de quem tinha fumado demasiado e bebido o resto. Meu coração acelerou, não de alegria, mas de uma raiva fria que eu guardava como um vinho envelhecido nas caves do Douro, pronto para ser servido no momento certo. Abri a porta devagar, só uma fresta, o suficiente para ver o seu rosto iluminado pela luz fraca do corredor. Ele sorriu, aquele sorriso que nos anos de infância nos fazia rir juntos nas praias de Cascais, mas agora era só uma máscara rachada. O que queres, Miguel? O João está a dormir, e eu não tenho paciência para as tuas cenas. Ele baixou os olhos, enfiou as mãos nos bolsos da jaqueta poída. Eu sei que errei, Ana. Mas voltei. Para ficar. Para ser pai. Ri-me, um riso seco quicou no silêncio da escada. Pai? Ele, que abandonara a Sofia grávida e me deixara com o bebê nos braços, enquanto fugia para a Espanha com promessas de voltar rico. Ele, que me ligara só uma vez em 4 anos, para pedir dinheiro que nunca devolveu. Entrei em casa sem o convidar, mas ele seguiu-me como um cão perdido. O apartamento era pequeno, mas nosso, paredes forradas de azulejos pintados à mão que eu comprara no mercado de Campo de Ourique, fotos do João crescendo nas prateleiras, brinquedos espalhados pelo chão de cortiça. Ele parou na sala, olhando para tudo como se fosse um museu da sua própria culpa. Ele parece comigo, não é? Forte, como a mãe. Sentei-me no sofá, cruzei as pernas, e apontei para a cadeira oposta. Senta-te e fala. Mas se acordares o miúdo, juro que te atiro pela janela. Ele sentou-se, as mãos a tremer ligeiramente enquanto acendia um cigarro, apesar de eu odiar o fumo dentro de casa. Eu estive em Barcelona, a trabalhar em construções. Ganhei algum, mas perdi tudo num mau negócio. A Sofia. Ela casou de novo, sabes? Com um tipo decente. Mas eu pensei no João todos os dias. Mentira. Eu sabia, porque contactara a Sofia em segredo, nos primeiros meses, quando ela chorava ao telefone e me implorava para não o deixar voltar. Ele não merece o bebê, Ana. Mas tu. Tu és a única que pode dar-lhe estabilidade. E assim foi, eu, aos 32 anos, solteira e com um emprego de professora numa escola pública em Belém, assumi a guarda legal. Deixei o meu apartamento partilhado no Chiado, mudei-me para este buraco acolhedor, e transformei noites de insónias em rotinas de biberões e histórias de encantar. O meu salário mal chegava, mas o Estado ajudava um pouco, e os avós, os nossos pais, que morreram num acidente de carro quando ele tinha 20 e eu 25, teriam ficado orgulhosos da minha força. Orgulhosos de mim, não dele. Porque agora? Perguntei, inclinando-me para a frente, os olhos fixos nos dele. Ele apagou o cigarro no pires que lhe estendi, evitando o olhar. Porque? Ouvi dizer que a Sofia teve outro filho. E percebi que perdi o meu. Deixa-me ficar, Ana. Pelo menos por uns dias. Vou arranjar emprego, vou provar. Provei o vinho que tinha na mesa, um tinto alentejano que comprara para uma ocasião especial,
mas que agora servia para esta farsa. Bebi um gole, sentindo o calor descer pela garganta, e pensei na vingança. Não seria gritaria ou polícia, seria algo português, sutil como o fado, deixar que ele provasse o veneno da própria fraqueza, gota a gota. Fica no sofá. Amanhã falamos. Mas se o acordares, vais embora. Ele adormeceu quase imediatamente, ronco-se como um lembrete do passado. Eu fiquei acordada, olhando para o teto rachado, revivendo os dias em que éramos inseparáveis. Crescer em Lisboa nos anos 90, com o pai pescador no Tejo e a mãe costureira, sonhando com viagens que nunca fizemos. Miguel era o rebelde, o que largou a escola para tocar guitarra em bares de Alfama, enquanto eu estudava para ser professora, sonhando com uma vida estável. Quando ele engravidou a Sofia, uma rapariga de 22 anos que trabalhava numa tasca no cais do Sodré, pensei que ele mudaria. Mas na primeira ecografia, quando viu o coração bater, ele fugiu. Não estou pronto, mana. Cuida dela por mim. E eu cuidei. Cuidei do parto, das cólicas, das primeiras palavras. Mamã, disse o João aos 18 meses, olhando para mim, não para uma foto dele. Ao amanhecer, o sol filtrava pelas cortinas de renda, pintando o quarto de ouro. O João acordou cedo, como sempre, e correu para a sala nu como um pintainho, gritando: mamã, faz panquecas. Parei na porta, vendo Miguel encolhido no sofá, e o miúdo parou, olhos arregalados. Quem é esse senhor feio? Miguel acordou sobressaltado, sentou-se, e estendeu os braços. Sou o teu tio, campeão. Oh! Sou o teu pai. O silêncio caiu como uma rede de pesca pesada. O João olhou para mim, confuso, e eu sorri, um sorriso afiado como uma faca de cozinha. Bom dia, amor. Vamos fazer o pequeno almoço. O tio veio visitar. Mas nos meus olhos, Miguel viu o aviso: isto é só o começo. Eu ia deixá-lo entrar, sim, mas para que ele visse o que perdeu, e doesse mais do que qualquer soco. Os dias seguintes foram uma dança perigosa, como um tango em que ninguém sabe os passos. Miguel instalou-se no sofá, prometendo mundos e fundos. Arranjou um emprego temporário como ajudante de pedreiro em Oeiras, voltava sujo de cimento mas com um salário que partilhava, meia dúzia de euros por dia, o suficiente para comprar pão e queijo para o jantar. O João, curioso como um gato de rua, bombardeava-o com perguntas: por que demoraste tanto? Onde estiveste? Sabes jogar à bola? Miguel respondia com histórias inventadas de aventuras em Espanha, de touradas e paellas, mas eu via as rachaduras. Ele não sabia o nome do urso de peluche favorito do miúdo, nem a música de embalar que eu cantava todas as noites, uma antiga melodia alentejana que a mãe nos ensinara. Eu observava tudo, descendo a teia devagar. Deixava-os sozinhos de propósito, saía para o mercado de Belém, comprava bolos de arroz e observava da janela como ele tentava ensinar o João a atar os sapatos e falhava miseravelmente. Não chores, pai. A mamã diz que os erros se consertam, disse o miúdo uma vez, e aquilo acertou em Miguel como um murro. Ele veio ter comigo à cozinha, olhos vermelhos. Ele chama-te mamã. Eu sou. Nada. És o que escolheste ser, respondi, cortando cebolas para o ensopado, as lágrimas genuínas misturando-se com as da faca. Mas podes mudar. Começa por ajudar na escola. O João tem uma apresentação na próxima semana, sobre família. Ele assentiu, ansioso por redenção, mas eu já planeava. A apresentação seria sobre famílias imperfeitas, e eu escreveria o guião para que o miúdo contasse a história sem filtros, expondo as feridas. A Sofia ligou-me numa tarde, enquanto Miguel estava fora. Ele contactou-te. Diga-me que o mandaste embora. Expliquei o que se passava, a voz baixa para não acordar o João na cesta. Ela riu, amargo. Cuidado, Ana. Ele é como o vinho do Porto, doce no início, mas deixa-te de ressaca. Desliguei e pensei nela, agora casada com um contabilista em Setúbal, com um filho de 2 anos, vivendo a vida que merecia. Eu invejava-a um pouco, mas a minha vingança era maior, não era contra ela, mas contra o sangue que nos unia e nos traía. Naquela noite, jantámos os 3 à mesa pequena, com bacalhau à brás que eu preparara com amor fingido. Miguel elogiou, como a mãe fazia, e por um momento, o passado invadiu a sala como um fantasma de fado. Mas eu ergui o copo,
à família. Que ela nos cure ou nos mate. Ele brindou, sem saber que eu já tinha escolhido o veneno. As semanas viraram um ritual tortuoso, como as procissões da Semana Santa em Évora, onde o sofrimento é celebrado em público. Miguel esforçava-se, como se esforçava. Acordando cedo para levar o João à escola no Elétrico 28, aquele que serpenteia pelas colinas de Lisboa como uma veia exposta. Eu via-os partir da janela, o miúdo de mão dada com o homem que o gerara, e sentia uma pontada no peito, não de ciúme, mas de pena por ele, pena do monstro que eu me tornara por dentro. Porque a vingança, descobri, não é só dor para o outro, é um ácido que corrói a alma de quem a planeia. Mas eu não parava. Não podia. Na escola, os colegas notavam a mudança. A tua família cresceu, Ana. Vês o sorriso do João. A diretora, uma senhora de Setúbal com sotaque carregado, puxou-me de lado após uma reunião de pais. É bom ver um pai envolvido. Mas cuida-te, filha. Homens como esse voltam, mas nem sempre ficam. Ri-me, forçando leveza. Ele é sangue do meu sangue. O que mais posso fazer? Mas por dentro, contava os dias para a apresentação. Eu ajudara o João a decorar o texto. A família é como um castelo de areia na praia da Caparica. Às vezes, as ondas levam pedaços, mas reconstróis com conchas e paus. O meu castelo tem uma torre grande, a minha mamã, e agora um portão novo, o meu pai que andou perdido. Inocente, mas cortante como uma navalha. Miguel ensaiara com ele, orgulhoso, sem ver as camadas. Fora de casa, a vida seguia o seu fado melancólico. Eu dava aulas de história portuguesa, das descobertas aos cravos da Revolução, para miúdos de 12 anos que sonhavam com telemóveis em vez de impérios. À noite, corrigia testes sob a luz amarelada da lâmpada, enquanto Miguel contava histórias ao João na cama. Era uma vez um toureiro valente em Sevilha, começava ele, e o miúdo escutava embevecido, as pestanas tremendo. Eu ouvia da cozinha, lavando louça, e imaginava como seria se ele não tivesse fugido. Mas era um luxo que eu me negava, em vez disso, planeava o próximo passo. Contactei um advogado amigo, o Rui, de uma tasca em Alfama onde bebíamos ginginha nos fins de semana. Quero formalizar a guarda partilhada, mas com condições. Se ele falhar uma, perco para sempre. Rui ergueu a sobrancelha, o copo na mão. Estás a jogar com fogo, Ana. Ele é família. Família é o que se constrói, não o que se herda, respondi, e brindámos à dor. O dia da apresentação chegou como um temporal do Atlântico. A escola encheu-se de pais ansiosos, cheiro de café e bolos de milho no ar. O João subiu ao palco com o seu fato domingueiro, o cabelo penteado como eu ensinara, e Miguel ao lado, orgulhoso como um pavão. Boa sorte, filhote, sussurrou ele, e o miúdo assentiu, olhando para mim na primeira fila. Começou a falar, voz trêmula no início, mas ganhando força. A minha família é imperfeita, como todas. O meu pai foi-se embora antes de eu nascer, para aventuras longe. A minha mamã, a tia Ana, pegou em mim e construiu o nosso castelo. Agora ele voltou, e eu pergunto, as ondas voltam a levar. O auditório ficou em silêncio, um silêncio pesado como chumbo. Miguel empalideceu ao meu lado, a mão no joelho dele a tremer. Os aplausos vieram mornos, mas eu sorri para o miúdo quando ele desceu, abraçando-o forte. Perfeito, amor. Verdadeiro. Na rua, após a cerimónia, Miguel confrontou-me junto ao mosteiro dos Jerónimos, o vento do Tejo a chicotear as roupas. O que foi aquilo? Tu escreveste isso para me humilhar. Os olhos dele ardiam, mas eu mantive a calma, como uma estátua de mármore. Eu escrevi a verdade. O João precisa de saber. Se queres ficar, aguenta as marés. Ele agarrou-me o braço, não com força, mas com desespero. Eu amo, Ana. Deixa-me provar. Soltei-me devagar, olhando para o rio que tudo leva. Então prova. Mas lembra-te, em Portugal, as dívidas pagam-se com juros. Voltámos para casa em silêncio, o elétrico rangendo nas curvas, e naquela noite, enquanto ele adormecia no sofá, eu sussurrei para o espelho do quarto, isto é só o aquecimento. A rotina apertou-se como um nó de marinheiro. Miguel começou a ajudar mais, lavava a roupa na lavandaria coletiva do prédio, cozinhava arroz de pato aos domingos,
levava o João ao futebol no Estádio da Luz. O miúdo florescia, ria mais, e eu odiava-me por isso, odiava ver a alegria que ele merecia, roubada pelo egoísmo do irmão. Mas a vingança fervia baixo, como um caldeirão de feijoada. Descobri, por acaso, num envelope esquecido na mochila dele, cartas de uma mulher em Barcelona. Vem de volta, Miguel. O nosso filho precisa de ti. Mais um? O meu estômago revirou-se. Ele tinha outra família. Outra traição. Guardei as cartas, sem confrontar, mas usei-as como combustível. Liguei para a Sofia de novo. Ele tem outra. Queres que lhe diga? Ela hesitou. Não. Deixa que o karma o encontre. Mas protege o João. Numa noite de quinta, após uma discussão boba sobre quem pagava a conta da luz, Miguel explodiu. Tu ages como se eu fosse o vilão. Eu errei, mas estou aqui agora. Gritava na cozinha, o João escondido no quarto, tapando os ouvidos. Eu enfrentei-o, voz baixa mas afiada, vilão. Tu abandonaste-nos. Deixaste-me criar o teu filho sozinha, enquanto bebias sangria em tabernas estrangeiras. Agora queres o crédito. Vai-te embora antes que o magoes de novo. Ele calou-se, o peito arfando, e pela primeira vez vi lágrimas genuínas. Eu não sou mau, Ana. Só fraco. Aquela confissão quebrou algo em mim, a irmã que ainda o amava, enterrada sob camadas de raiva. Abracei-o, breve, como um adeus disfarçado. Então torna-te forte. Pelo João. Mas no meu coração, o plano avançava, o advogado marcara uma audiência para a guarda. Eu ia ganhar tempo, mas perdê-lo-ia a ele. Os fins de semana tornaram-se campos de batalha disfarçados de piqueniques. Levava-me-nos ao Parque Eduardo VII, com sandes de chouriço e sumo de laranja, e o João corria pelos relevados, gritando golos imaginários. Miguel contava anedotas da infância, como roubámos figos no jardim do vizinho em Cascais, e por momentos, éramos de novo os irmãos de outrora. Mas eu sabotava sutilmente. Lembras-te como fugiste da praia quando veio a tempestade? Deixaste-me sozinha com os papéis molhados. Ele ria, desconfortável, mudando de assunto. O João notava as tensões, perguntava, vocês brigam como no fado? E eu respondia, o fado é dor que cura, amor. Mas às vezes, dói para sempre. O outono aprofundou-se em Lisboa, as folhas das castanheiras no Rocio a cair como confetes de um carnaval triste, e com elas caíam as defesas de Miguel. Ele emagrecia, os olhos fundos como poços de mina no Alentejo, e eu via o remorso consumi-lo devagar, exatamente como planeado. Mas o planeado tem o hábito de se virar contra si mesmo, como uma maré que sobe inesperada. Uma manhã, ao preparar o pequeno almoço, encontrei-o na varanda, fumando e olhando para o Tejo enevoado. Eu sonhei com a mãe ontem, disse ele, sem se virar. Ela dizia que eu era o filho preferido. Mas eu sei que não sou. Tu foste sempre a forte. Parei, a frigideira na mão, o cheiro de ovos mexidos preenchendo o ar. A mãe amava-nos aos dois. Mas tu escolheste o caminho fácil. Falámos então, pela primeira vez em anos, de verdade. Ele confessou as noites em Barcelona, dormindo em parques industriais, trabalhando por tuta e a meia, enviando postais para a Sofia que nunca chegavam. Eu queria voltar, Ana. Mas o orgulho. O maldito orgulho português, que nos faz sofrer em silêncio. Rime, amarga. Orgulho. Chamas a isso orgulho quando deixaste uma mulher sozinha com um bebê? Eu vendi os brincos da mãe para comprar o berço. Ele virou-se, o rosto pálido. Eu sei. E por isso voltei. Para pagar. Mas pagar como? Com euros suados ou com o coração? Eu não sabia mais. O João começou a desenhar, rabiscos de giz de cera em papéis que eu guardava, um homem alto com um chapéu, uma mulher com um vestido comprido, e ele no meio, todos de mãos dadas. É a nossa família, explicava, e Miguel colava-os na parede, orgulhoso. Mas eu via as sombras nos desenhos, as linhas tremidas onde o pai estava mais distante. Na escola, os miúdos zombavam dele às vezes, o teu pai é o novo. Ele parece um sem-abrigo. O João chorava no recreio, e eu ia buscá-lo cedo, abraçando-o contra o peito. Eles não entendem, amor.
Mas nós sim. E nessa altura, a vingança vacilava, via o miúdo sofrer por causa do pai que eu permitira entrar, e questionava se o meu ódio valia o preço. O ponto de viragem veio numa feira de São Martinho, no Campo Pequeno. O ar cheirava a castanhas assadas e jerupiga, música de concertina e quando entre as barracas. Levámos o João na roda gigante, os três apertados na cabana que balançava ao vento. Lá em cima, com Lisboa aos nossos pés, a ponte 25 de Abril a brilhar como uma joia, Miguel pegou na minha mão. Obrigado, mana. Por não me mandares embora. O João ria, apontando as luzes, e por um segundo, o mundo parou. Mas quando descemos, vi a mulher das cartas, parada numa barraca de doces, com um menino de uns 3 anos ao colo. Cabelos escuros, olhos como os de Miguel. Ele congelou, o rosto a drenar de cor. Maria, murmurou. Ela aproximou-se, hesitante, o miúdo a chupar um chupa-chupa. Miguel. O que fazes aqui? A voz dela era espanhola, com sotaque suave de Catalunha. Ele gaguejou, eu. Vivo aqui agora. Com o meu filho. Apontou para o João, que olhava confuso. A mulher franziu o sobrolho, olhando para mim e para o miúdo. Filho. Disseste-me que não tinhas família. O ar ficou espesso como melado. Eu intervim, voz calma, ele tem. E agora, parece que mentiu a todos. Miguel tentou explicar, palavras tropeçando, foi um erro, Maria. Eu fugi de tudo. Ela riu, um riso cortante. Fugiste de mim também. E do nosso Pedro. O menino, Pedro, olhou para o tio desconhecido com curiosidade inocente, e algo se partiu em mim. Não era só o meu irmão o traidor, era um padrão, uma maldição de sangue. Ela foi-se embora, arrastando o filho, deixando Miguel ajoelhado no chão lamacento da feira, as mãos na cabeça. O João puxou-lhe a manga, pai, por que choras? Ele abraçou o miúdo, soluçando. Porque sou um idiota, filhote. Um idiota que te ama. Eu fiquei de pé, assistindo ao colapso, e pela primeira vez, a vingança pareceu vazia. Levei-os para casa no táxi, o silêncio pontuado só pelo choro abafado dele naquela noite. Enquanto o João dormia, Miguel sentou-se à mesa comigo, uma garrafa de vinho do Dão aberta. Conta-me tudo, disse eu. E ele contou, a gravidez em Barcelona, o medo que o paralisara, as promessas vazias. Eu pensava que podia começar de novo, sem bagagem. Mas a bagagem é o que nos faz homens. Dormi mal, sonhando com o pai no Tejo, a rede vazia nas mãos. Acordei decidida, a vingança mudaria de forma. Não o destruiria, ajudá-lo-ia a reconstruir, mas às minhas condições. Marquei uma sessão com um terapeuta, um homem de Coimbra que conhecia de um curso, especialista em famílias partidas. Vais, Miguel. Pelo João. E pelo Pedro, se quiseres contactá-lo. Ele assentiu, quebrado mas disposto. As sessões começaram numa clínica discreta no Príncipe Real, cheiro a lavanda e livros velhos. Eu ia com ele às vezes, sentava-me na sala de espera lendo essa de Queiroz, o primo Basílio, sobre adultérios e hipocrisias. O terapeuta dizia, a culpa é uma prisão, mas a chave está em vós. Miguel saía dali exausto, mas mais leve, começando a escrever cartas para a Maria, não para reconquistar, mas para pedir perdão. O Natal aproximava-se, luzes piscando nas ruas de Chiado, cheiro de rabanadas e bacalhau cozido. Decidimos celebrar os três, uma árvore pequena no canto da sala, enfeitada com bolas de vidro de peniche. O João pediu ao Pai Natal um papá que fica para sempre, e Miguel prometeu, de joelhos. Mas eu sabia que promessas são como névoa matinal, bonitas, mas evaporam ao sol. Liguei para a Sofia, convidei-a para vir, pelo João, não por ele. Ela veio, com o marido e o filho, uma tarde tensa mas civilizada. Sentámo-nos à mesa, vinhos abertos, e o João brincava com o irmãozinho, 2 mundos colidindo. Miguel pediu perdão a ela, voz trêmula, eu fui um cobarde. Sofia olhou para mim, olhos suaves. Obrigada por criares o nosso menino, Ana. Isso basta. Naquele Natal, pela primeira vez em anos, ri de verdade, quando o João abriu o presente e encontrou uma viola miniatura, gritando, vou ser como o pai. Mas a sombra da Maria pairava.
Miguel enviou a carta, e semanas depois, veio a resposta: Pedro quer conhecer o tio. Mas devagar. Era um começo, frágil como um azulejo rachado. Eu observava, o meu papel mudando de vingadora para guardiã, não só do João, mas de todos os pedaços partidos. O ano novo trouxe chuvas torrenciais, como se o céu de Lisboa chorasse pelas promessas não cumpridas do passado. As ruas do bairro Alto transformavam-se em riachos, e nós três andávamos de guarda-chuvas partidos, rindo das poças que o João saltava. Miguel mudara, ou assim parecia. O emprego em Oeiras tornara-se fixo, ele poupava para um quarto alugado em Benfica, mas adiado até estares pronto, dizia eu. As sessões de terapia continuavam, e ele partilhava fragmentos. O terapeuta diz que a minha fuga era medo de falhar, como o pai falhou nas pescarias. O pai, que morrera afogado num dia de mar alto, deixando-nos com dívidas e memórias salgadas. Nós falhamos todos, respondia eu, mas por dentro, calculava, quanto tempo até ele tropeçar de novo. O Pedro entrou nas nossas vidas como um vendaval suave. Maria marcou um encontro no Jardim da Estrela, num domingo de sol tímido. Ela chegara de comboio de Espanha, o miúdo de mão dada, olhos curiosos como os do irmão. O João, agora com 6 anos feitos em março, aproximou-se devagar: és o meu primo. Pedro assentiu, oferecendo um carrinho de brincar, e eles correram para os baloiços, risos e quando entre as árvores centenárias. Miguel e Maria sentaram-se num banco, longe, conversando em voz baixa, espanhol misturado com português, um babel de arrependimentos. Eu fiquei com Sofia, que viera apoiar, bebendo café num quiosque próximo. Ele parece sincero, disse ela, olhando para o ex, mas o coração lembra. O encontro durou horas, e no fim, Pedro abraçou Miguel: vem jogar bola em Barcelona. Ele prometeu, olhos úmidos. No caminho de volta, no elétrico lotado, o João dormia no colo dele, e Miguel sussurrou: obrigado, Ana. Sem ti, eu seria nada. Apertei o seu ombro, mas o toque era ambíguo, afeto ou aviso. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, sardinha assada com batatas a murro, encontrei o telemóvel dele na mesa. Uma mensagem de Maria: ele é teu filho. Mas não ouses magoá-lo de novo. Guardei o segredo, mas usei para apertar o laço: se quiseres ver o Pedro, tens de assinar os papéis da guarda partilhada. Com supervisão minha. O advogado Rui riu-se quando lhe contei, no seu escritório atulhado de livros em Alfama. Estás a transformá-lo num boneco, Ana. Cuidado para não o quebrar. Quebrar. Ele já está em pedaços. Eu só estou a colar com cola fraca. Assinámos os papéis, guarda partilhada, mas com cláusulas, testes de drogas mensais, relatórios de terapia, e se falhasse, perda total. Miguel assinou sem hesitar, pelo bem do João. Mas eu via o medo nos seus olhos, como um veado encurralado nas serras de Sintra. A primavera irrompeu com jacarandás roxos forrando as avenidas, e com ela veio a primeira rachadura. Miguel perdeu um dia de trabalho, uma dor de costas, disse, mas cheirava a vinho quando chegou. O João notou: papá, tens o hálito mau. Ele riu, forçado: é do azeite das sardinas, campeão. Mas eu confrontei no quarto, porta fechada. Não me mintas. Vi a garrafa vazia no lixo. Ele desabou na cama, mãos na cara. Foi só uma noite, Ana. Com os colegas. Lembrei-me da mãe, do pai. Bebi para esquecer. Abracei-o, mas o abraço era uma âncora, esquecer não resolve. Amanhã, terapia extra. E o teste na próxima semana. Ele obedeceu, mas o incidente plantou sementes de dúvida. O João começou a ter pesadelos: o papá vai-se embora de novo, acordando a gritar. Eu ia ao quarto dele, cantava o fado baixinho, estranha forma de vida, embalando-o até ao sono. Miguel ouvia da porta, culpado, e uma noite, após o miúdo adormecer, ele disse: talvez eu deva ir embora. Para não o magoar. O meu coração apertou: vingança ou amor? Não. Fiquei luta. Como eu lutei por ti. Mas por dentro, exultava, ele estava a cair na teia, questionando-se a si mesmo. O verão chegou quente, como um abraço sufocante do Mediterrâneo. Fomos à praia de Ericeira, alugando uma casa pequena com vista para o mar. O João e o Pedro, que Maria trouxera por uma semana,
cavavam buracos na areia, construindo castelos que as ondas levavam. Miguel jogava a bola com eles, corpo bronzeado pelo sol, rindo como nos velhos tempos. Maria e eu conversávamos à sombra das pinheiros. Ele mudou? Perguntou ela, óculos escuros escondendo os olhos. Mudou o suficiente para doer menos. Mas o passado é como o sal, dissolve-se, mas deixa o gosto. Ela assentiu, e partilhámos vinho rosé ao pôr do sol, brindando a filhos e sobrevivências. Mas na segunda semana, o telefone tocou à meia-noite, um colega de Miguel, bêbado. O teu irmão armou uma cena no bar. Vem buscá-lo. Dirigi-me lá de carro, o coração a martelar, encontrando-o no chão do Tasco em Mafra, nariz ensanguentado de uma briga. Foi por nada, murmurou ele no banco do passageiro, gelo no rosto. Um tipo disse que eu era um pai ausente. Parei o carro na berma, o mar negro à frente. E és. Mas podes deixar de ser. Ele chorou então, um choro de homem feito, e eu dirigi em silêncio para casa, o plano a reformular-se. Não o expulsaria, mas o forçaria a confrontar o fundo do poço. De volta a Lisboa, marquei o teste de drogas, negativo, graças a Deus, mas o incidente ecoou. A escola chamou-me, o João está distraído. Problemas em casa. Nega, mas o miúdo confessou à noite, ouviu o papá gritar no telefone. Ele vai-se embora. Abracei-o forte, não, amor. O papá está a aprender a ficar. Mas o aprendizado custava caro. Miguel pediu transferência para turnos diurnos, juntou-se a um grupo de apoio em Alcântara, pais divorciados, histórias de ausências. É humilhante, disse ele uma vez, após uma reunião. Mas necessário. Eu ouvia, a professora em mim a anotar mentalmente, progresso, mas frágil. O outono voltou, e com ele, a decisão. Maria quis levar o Pedro de volta a Barcelona permanentemente, mas com visitas. Miguel implorou, deixa-me ser pai dos dois. Ela hesitou, olhando para mim, o que achas, Ana? Dá-lhe uma corda curta. Como um touro na arena. Ele ganhou visitas mensais, e o alívio em seu rosto era palpável. Mas eu via o cansaço, o corpo magro, as olheiras. A vingança, percebi, era mútua, eu o torturava, mas sofria com ele. O inverno de 2025 caiu sobre Lisboa como um manto cinzento, o tejo turvo refletindo luzes de Natal prematuras nas montras da Baixa. O apartamento cheirava a lareira elétrica e canja de galinha, que eu preparava nos dias frios para aquecer as almas tanto quanto os corpos. Miguel havia mudado de forma visível, o sofá era agora o seu domínio permanente, mas ele falava de um apartamento próprio em Alvalade, logo que junto o primeiro mês. O João, aos 6 anos e meio, idolatrava-o, o papai ensinou-me a nadar na piscina do Saldanha. E eu sorria por fora, mas por dentro, a teia apertava. Porque a verdadeira vingança não era a destruição, era fazê-lo depender tanto de nós que a perda doesse como uma amputação. As visitas a Pedro tornaram-se o seu farol. Comboios para Barcelona, fins de semana em que voltava exausto mas radiante, com fotos no telemóvel, os dois rapazes a jogar futebol num parque catalão, Maria ao fundo com um sorriso cauteloso. Ela diz que eu estou diferente, confidenciou ele uma noite, enquanto lavávamos a louça juntos, um ritual novo, doméstico. Diferente como? Perguntei, secando um prato com o pano de linho bordado pela mãe. Mais presente. Menos fugidio. Rime baixinho. És como o vinho do Porto, envelheces e ficas mais forte. Mas cuidado com as ressacas. Ele parou, esponja na mão, e olhou-me sério. Tu perdoaste-me, Ana? De verdade. A pergunta pairou como fumo de cigarro no ar úmido. Perdoar. O dicionário português define como remir culpa, mas o meu coração era um tribunal de fado, onde as sentenças se arrastam em versos eternos. Perdão é um luxo, Miguel. Eu escolho a paz, por enquanto. Ele assentiu, mas via dúvida nos seus olhos, a mesma que me consumia. Naquela semana, o grupo de apoio convidou-me a uma sessão aberta. Fui, relutante, sentando-me num círculo de cadeiras desconfortáveis em Alcântara, cheiro a café requentado e lágrimas não choradas. Um pai divorciado falou, eu fugi como um covarde. Agora, luto para ser o herói do meu filho. Olhei para Miguel ao lado, cabeça baixa, e pela primeira vez, vi-me nele,
dois órfãos tentando não repetir o ciclo. O João adoeceu então, uma gripe forte, febre que o deixava delirante, chamando mamã. Papá. Não me deixem. Miguel velou 2 noites seguidas, panos frios na testa, histórias sussurradas de príncipes portugueses. Eu trabalhava de dia, voltava exausta, mas encontrava a casa em ordem, sopa pronta. Tu fazes isto melhor do que eu, disse ele, quando o miúdo melhorou. Não. Nós fazemos juntos. Mas o nós era frágil, como vidro de murano. Sofia visitou, trazendo brinquedos, e conversámos na cozinha enquanto os homens brincavam com as crianças. Ele merece uma chance, disse ela. Pelo João. Mas se magoar o miúdo. Deixou a frase no ar, e eu completei mentalmente, eu acabaria o que comecei. A primavera trouxe o aniversário do João, 7 anos, uma festa no jardim do prédio, com balões e pastel de nata de 10 andares. Convidei Maria e Pedro, que vieram de avião, e o apartamento encheu-se de risos mistos em 3 línguas. O miúdo soprou as velas, pedindo uma família grande para sempre, e Miguel e eu trocámos olhares, cúmplices, pela primeira vez em anos. Mas naquela noite, após todos irem embora, encontrei Miguel na varanda, uma carta na mão. É para ti, disse. Abri-a, palavras tortas, confessando tudo, as mentiras, as fugas, o amor torto que sentia por nós. Tu salvaste-me, mana. Deixa-me salvar-te agora, deixando-te livre. Livre? O que significava isso? Confrontei na manhã seguinte, café a fumegar na mesa. Livre de quê? De ti. Ele baixou os olhos. Eu vi como vives por nós. Sem namorado, sem viagens. Eu roubei-te a vida. A raiva subiu, quente como o sol de Évora. Roubaste. Sim. Mas eu escolhi ficar. Pelo João. Não por ti. Ele levantou-se, voz firme pela primeira vez, então deixa-me ser o pai sozinho. Mudo-me para Alvalade na próxima semana. Guarda partilhada total. O choque gelou-me. Ele, o fraco, a tomar as rédeas. Era o meu plano invertido, a vingança a virar-se contra mim. Os dias seguintes foram um turbilhão. Ele encontrou o apartamento, pequeno, mas com vista para o metro, e o João chorou. Não me deixes, papá. Miguel consolou, eu fico perto, campeão. Vem todos os dias. Eu ajudava com as caixas, dobrando roupas que cheiravam a nós, e sentia o vazio crescer. O advogado confirmou, legalmente, ele tinha direitos iguais agora. Estás bem? Perguntou Rui ao telefone. Bem. Estou a perder o controlo. Mas perder o controlo era libertar, ou era o fim da minha taia. A mudança aconteceu num sábado chuvoso, o caminhão de mudanças rangendo na rua estreita. O João ajudou a carregar os brinquedos, olhos vermelhos, e eu fiquei para trás, limpando o apartamento vazio. Miguel parou na porta. Obrigado, Ana. Por tudo. Abracei-o, breve. Não me agradeças. Mereço. Ele foi-se, e o silêncio caiu como uma cortina de ferro. Naquela noite, sozinha com o miúdo, ele perguntou, a mamã está triste? Sorri, forçando, não, amor. A mamã está orgulhosa. Mas no escuro, chorei pela família que construíra, e pela vingança que me deixara vazia. Os meses de verão passaram em visitas alternadas, segundas e quartas com Miguel, fins de semana comigo na Ericeira. O João adaptava-se, mas eu via as costuras, chamava casa a ambos os lugares, confuso. Miguel florescera, promovido no trabalho, planeando viagens com Pedro. Maria ligava-me, ele está estável. Graças a ti. Mas a estabilidade dele era a minha solidão. Comecei a sair mais, jantares com Rui, que confessou um interesse antigo, passeios pelo Tejo sozinha. A vingança, percebi, era uma prisão que eu própria construíra. Outono de novo, e uma carta chegou, de Miguel, convidando-me a um jantar em sua casa nova. Para celebrar a família. Fui, com o João, e encontrei a mesa posta com velas, vinho do Douro, e Maria ao lado dele, Pedro no colo. Nós. Estamos juntos de novo, anunciou ele, tímido. O choque foi um soco, mas sorri,
parabéns. Mereces. O João aplaudiu, e naquela noite, brindamos, não há dor, mas há cura. O ciclo das estações em Portugal é impiedoso na sua beleza, invernos que mordem como o vento do Minho, verões que queimam como o sol do Algarve, e o meu coração seguia o mesmo ritmo, curando devagar das cicatrizes que eu própria infligira. Miguel e Maria oficializaram um casamento civil em Barcelona na primavera seguinte, com Pedro e João como pajens. Eu fui a madrinha, vestida de branco rendado como as varandas de Alfama, sorrindo para as câmaras enquanto o Tejo, não, o Mediterrâneo, brilhava ao fundo. Isto é o fecho, disse Sofia ao meu ouvido, abraçando-me. O karma fechou o capítulo. Mas capítulos não fecham, ecoam. De volta a Lisboa, o apartamento parecia maior, e quando com as ausências. O João, agora com 7 anos cheios de energia, dividia o tempo entre as duas casas, a minha, cheia de livros e histórias, e a dele, cheia de jogos e promessas. Miguel era um pai dedicado, aulas de viola aos sábados, piqueniques no Monsanto, até inscreveu-se num curso noturno de mecânica para construir algo sólido. Como tu me ensinaste, dizia ele nas chamadas semanais. Eu respondia com orgulho fingido, mas por dentro, a vingança sussurrava, e se ele falhar? E se o vinho chamar de novo? Não falhou. O primeiro Natal como família estendida foi em Setúbal, na casa de Sofia, ironicamente, a mais estável de todas. A mesa gemeu com mariscos do Sado, filhós e vinho espumante, as crianças correndo entre as pernas dos adultos. Miguel ergueu o copo, à Ana, que nos salvou a todos. Os olhos dele brilhavam, e eu senti as lágrimas, não de raiva, mas de alívio. A família que escolhemos, corrigi, e brindamos, o som de cristais como um sino de igreja em Óbidos. Mas a vida, como o fado, tem as suas reviravoltas melancólicas. Rui propôs-me num jantar no Time Out Market, sob as luzes penduradas como estrelas artificiais. Casa comigo, Ana. Vamos construir o nosso castelo. Hesitei, olhando para o Tejo lá fora, negro e eterno. Eu já construí um. Mas talvez haja espaço para mais uma torre. Aceitei, e o João aplaudiu quando lhe contei. O tio Rui vai ser o meu papá novo. Rime, não novo. Outro. Como o teu pai é o teu. O casamento foi simples, numa capela em Sintra, com névoa romântica e azulejos azuis. Miguel foi o padrinho, Maria a madrinha, e o João levou os anéis, orgulhoso. Agora toda a gente tem família, disse ele, e o auditório, pequeno, íntimo, riu. Naquela noite, no quarto de hotel com vista para o Palácio da Pena, Rui perguntou, arrependes-te de nada? Pensei em Miguel, na vingança que planeei como um veneno lento, mas que se transformara em bálsamo. Arrependo-me de ter demorado tanto a perdoar. Anos passam como o elétrico 28, rangendo, mas avançando. O João cresceu para os 10, um rapaz alto com o talento da viola do pai e a teimosia da tia. Visitas a Pedro são anuais, uma irmandade transfronteiriça. Miguel e Maria têm uma filha agora, uma menina chamada Inês, e ele liga-me aos domingos, vem almoçar, mana. A família é grande. Vou, sempre, levando o Rui e o nosso filho mais novo, o Tomás, que nasceu há 2 invernos, um bebê gordo que ri como o avô pescador. Às vezes, à noite, quando o Tejo murmura lá embaixo, penso na vingança. Não foi o que planeei, o colapso total, o exílio eterno. Foi melhor, um espelho que o fez ver-se, e a mim também. Porque no fundo, éramos iguais, órfãos de um amor imperfeito, lutando contra as marés da fraqueza. O fado ensina que a dor é estranha, mas a forma de vida é escolher a redenção. E eu escolhi. Agora, com 40 anos, olho para o horizonte de Lisboa e sorrio. O irmão que enterrei vivo ressuscitou, e eu com ele. A família não é sangue perfeito, é cicatrizes partilhadas, risos sobre vinho tinto, e a promessa de ficar, mesmo quando dói. E se o passado bater à porta de novo? Eu abro, mas com a chave do perdão na mão.